Angola foi um dos países africanos que registrou maiores progressos em termos de governação no período de 2014 a 2023. De acordo com o relatório da Fundação Mo Ibrahim, publicado na última quarta-feira, Angola foi o quinto país que mais melhorou ao longo da década, atrás apenas das ilhas Seychelles, Gâmbia, Somália e Serra Leoa. Angola subiu 9 posições na escala continental de governação geral, saindo da posição 45 para 36, graças a melhorias em 15 das 16 subcategorias entre 2014 e 2023. O relatório sublinha, igualmente, que na subcategoria anticorrupção, o país melhorou em 5 dos 6 indicadores subjacentes, alguns dos quais de forma sublinhada, enquanto outros países com observações mais elevadas registaram grandes descidas, como são os casos do Botsuana, a África do Sul e as Ilhas Maurícias. O índice de Mo Ibrahim de governação africana é publicado semestralmente e avalia o desempenho da governação pública de 54 países africanos ao longo de um período de 10 anos. Dr. Balixionga, boa noite. Angola foi um dos países africanos que registrou maiores progressos em termos de governação entre 2014 e 2023, de acordo com a Fundação Mo Ibrahim. São dados positivos para o país. Boa noite, Leda. Boa noite, Dr. Paquice. Boa noite, telespectadores em Portugal, em Cabo Verde, Moçambique também. E os internautas. Leda, antes mesmo de entrar para essa questão, permita só fazer uma correção. No programa passado, nós falamos dos micheiros e dissemos que os micheiros eram pessoas que desviavam os dinheiros e, na verdade, o micheiro é um intermediário, portanto, um elemento muito importante na nossa, e essa correção foi logo feita quando nós saímos do programa e, portanto, pedimos desculpas aos micheiros que têm uma tarefa importante na nossa economia. Na verdade, estávamos a falar de outro tipo de pessoas que têm comportamentos não positivos na economia. Voltando à questão que coloca, Leda, sim, e nós estamos a falar, quando nós falamos de Mo Ibrahim, nós estamos a falar de 39 instituições independentes que fazem os estudos. E, portanto, não é só uma instituição, são 39, e nós estamos a falar de mais de 300 critérios de avaliação. A verdade é, Leda, que o executivo suportado pelo MPLA, neste decênio, fez de facto melhorias. E o que é que eu quero destacar? Naturalmente os números são positivos, isso deve nos regozijar, mas é preciso destacar dois elementos. Primeiro, a importância da análise de uma realidade por via de estudos. Há várias formas de conhecer, de perceber a realidade, mas naturalmente o conhecimento por via do achismo e por via da visão desarmada não é a mais aconselhada. A mais aconselhada é o conhecimento por via da análise científica. E aqui nós temos análise científica, nós temos critérios, nós temos instituições que fazem essa análise. Curiosamente, Leda, quando nós internamente vamos tendo alguns comentários negativos em relação ao combate contra a corrupção, é nessa categoria que praticamente Angola deu goleada nos países que têm até economias estáveis e uma governação transparente, nomeadamente África do Sul, Botsuana e Seychelles. E, portanto, o que é que temos de dizer? Nós, os angolanos, é uma vitória de Angola, temos que continuar a fazer o nosso papel, mas temos que parabenizar o Executivo e continuar a dizer que devem continuar a reforçar. Aliás, há um ponto negativo. O ponto negativo em que Angola, na verdade, não teve grandes melhorias tem a ver com a segurança e proteção. E, Leda, eu quero crer que a nova lei da Segurança Nacional, Lei 15/24 de 10 de setembro, venha a ser então um instrumento que venha a impulsionar esse caminho para elevar Angola para os padrões melhores. Doutora Albina Paquice, boa noite. Que notas podem ser dadas a esta informação da Fundação Mo Ibrahim sobre as várias categorias em que Angola registrou melhorias, portanto, de 6 pontos no total? Sim. Ou registrou melhorias em 5 dos 6 pontos, assim está correto? Exatamente. Boa noite, Leda. Boa noite, Bali. Boa noite aos telespectadores. Eu acho que é verdade. Isto é verdade.
Ou seja, é verdade porque... Mas eu pegaria a categoria da anticorrupção, que é, nós temos que dizer a verdade aqui relativamente à questão da corrupção. Desde que o presidente João Lourenço assumiu o poder, ele trouxe o debate sobre a corrupção. Embora esse debate já tenha existido há muito tempo, ele trouxe o debate anticorrupção. Hoje, os corruptos, mesmo que efetivamente existam vários, e por acaso existem corruptos, mas há uma conversa sobre a corrupção. E o que o Mo Ibrahim faz é o fenómeno, é a percepção da corrupção. Hoje as pessoas em Angola sabem que a corrupção é má. Isto por conta de uma conversa trazida pelo presidente João Lourenço. Posto do resto, veremos em 2028 e 2029 se o seu governo também não foi corrupto, mas isso é outra coisa. Isso é outro assunto. O grande assunto é que hoje há uma conversa em Angola de anticorrupção. E nós temos que aproveitar isto. Por quê? Porque, Leda, no imaginário coletivo dos angolanos, fica assente que nós, como não queremos a guerra, não queremos também a corrupção, porque a corrupção é má. Então isso foi trazido pelo presidente João Lourenço. É preciso dizer que isto, de facto, é a nota daquilo que é a sua própria governação, de alguma forma. E eu não teria muito a dizer mais sobre esta matéria, Leda. Estes relatórios acabam por apresentar-nos maiores desafios também, ou São. não? Sobretudo nestes pontos que foram aqui referenciados, como a questão da corrupção, por exemplo. Sim, Leda, mas aqui é preciso nós, enquanto estamos na televisão, dizer o seguinte. Há muita gente que diz que não se está a combater a corrupção. Né? Muitos advogados e outros dizem que não está a se combater a corrupção. O importante é criar no nosso imaginário a ideia de que a corrupção é má. Porque, Leda, disse o seguinte, aquele país é corrupto. Quando se diz que o país é corrupto, está-se a dizer que o povo é corrupto. É o povo que é corrupto. Porque é o povo que é permissivo. E essa conversa foi trazida pelo presidente João Lourenço, quando ele diz, inclusive nós nos lembramos em 2018, que mesmo que os que tenham que cair primeiro sejam os meus camaradas. Ele disse isso, disse isto. E na verdade caíram alguns camaradas, caíram muitos camaradas. Então traz-nos também desafios, mas eu penso, e aqui para fechar, Leda, não podemos desprezar a luta contra a corrupção, não podemos mesmo. Por quê? Para que não desvalorizemos tudo aquilo que se faz relativamente ao combate à corrupção. Não podemos desvalorizar isso. Mesmo que aqueles que estejam no fórum, juízes, procuradores e advogados, alguns continuam a se corromper, não podemos desprezar a luta contra a corrupção. É fundamental isto, senão não vamos conseguir. Obrigada. Vamos seguir e olhar para outra matéria. O presidente do MPLA garantiu aos membros do Conselho de Honra que o Executivo vai continuar a estimular a segurança alimentar e a produção nacional, tendo como metas constituir a cesta básica, essencialmente com produtos made em Angola. O 8º Congresso Extraordinário do MPLA ter lugar em dezembro deste ano e os 50 anos da independência nacional, a celebrar em 2025, foram temas centrais na reunião. A preparação do 8º Congresso Extraordinário dos Camaradas, agendado para o próximo mês de dezembro, foi um dos temas dominantes da agenda que João Lourenço partilhou com os membros do Conselho de Honra do seu partido. As bases e o programa geral do conclave, a convocatória, composição e regime da Comissão Nacional Preparatória e das subcomissões e ainda a estrutura da tese MPLA da Independência aos nossos dias, o desafio futuro, foram postos à mesa. A faltar pouco mais de um mês para a sua realização, o Congresso tem gerado vários comentários e análises sobre o que poderá ou não mudar dentro do MPLA. João Lourenço reage a esses comentários e diz que isso só demonstra a importância que o partido tem na sociedade angolana. Muito se fala e se especula sobre os propósitos e fins da realização deste Congresso Extraordinário, como se os nossos estatutos não admitissem essa possibilidade, sempre que fosse necessário, quando na realidade não é o primeiro na história do nosso partido, mas o 8º Extraordinário. Isto só vem demonstrar a importância que o nosso partido tem na sociedade angolana, não deixando ninguém indiferente sempre que nos reunimos para analisar a nossa vida interna e a situação política, econômica e social do nosso país, coisa que o fazemos com a maior abertura e transparência possível, porque não somos nenhuma organização clandestina. Entretanto, há muito mais desafios. Os desafios de hoje estão essencialmente virados para a necessidade do fortalecimento da nossa economia,
para podermos garantir aos cidadãos angolanos bem-estar social através da maior oferta de bens essenciais de consumo, de serviços públicos, maior acesso aos cuidados de saúde, à educação e ensino, maior disponibilidade de oferta de habitação e de emprego. A segurança alimentar e a produção nacional fazem parte desses desafios e com atenção especial na agenda dos camaradas. Dr. Paquice, a semana passada, domingo passado, nós falávamos e o Dr. Paquice dizia que seria importante o Presidente do MPLA convocar os mais velhos do partido, o Conselho de Honra do partido. E o Presidente convocou, acreditamos, não sabemos se já estava de facto previsto isso, mas o certo é que aconteceu esta semana este encontro com o Conselho de Honra do partido, onde abordaram-se, dentre outras coisas, e vamos falar sobre as questões que foram abordadas, o Congresso Extraordinário que vai acontecer agora em dezembro. O Presidente do MPLA fala em muitas especulações sobre a realização deste Congresso. Quero ouvi-lo. Sim, Leda, deixa-me responder aqui o Presidente da República. Camarada Presidente, claro que o partido interessa ao país. Nós estamos interessados naquilo que acontece no MPLA. Mesmo não sendo militantes do MPLA, camarada Presidente, quer dizer, interessa-nos o que se passa. O Dr. Bali é militante, eu sou amigo do MPLA, porque tenho muitos amigos do MPLA e nos interessa aquilo que se passa, de facto, no MPLA. O MPLA governa o país há 49 anos e aquilo que se passa no MPLA nos interessa. Leda, a minha ideia, a ideia central da convocação do Congresso, por acaso procurei saber de várias outras pessoas, para além daquilo que se disse e que o Presidente também disse, eu acho que há aí questões internas do partido que era preciso resolver. Não se pode passar ao lado das questões internas, porque as questões internas, as questões internas são aquelas que todo mundo vê, não é? E muitas vezes não se pode ignorar o clima de crispação que existe no partido do MPLA. Mas são internas, devem ser resolvidas no seio do partido ou não? Sim, não, devem ser resolvidas no seio do partido e nós, como amigos do MPLA, nós somos amigos do MPLA. Né? Há simpatizantes e amigos. Nós somos amigos do MPLA. Nós, como amigos do MPLA, temos que dizer: vocês têm problemas, resolvam os problemas. Não basta falar da questão da cesta básica ou do Congresso, ou então do Congresso Extraordinário que vai ser realizado agora em dezembro, mas há questões que é preciso resolver. E nós temos que ter a coragem de dizer ao Dr. Bali, que é do partido: olha, falem com os camaradas, resolvam as vossas questões internas. Por que, Leda? Porque as crispações dentro do partido nos interessam. E o MPLA, se tiver problemas, vai afetar o país. Vai afetar o país, porque o MPLA é um partido que governa o país há muito tempo. Essa é a grande questão. Dr. Bali, existem crispações no seio do MPLA? Não, Leda. Claro que um partido como o MPLA, e o Presidente, na verdade, não fez uma pergunta, o Presidente do MPLA fez uma afirmação. A afirmação do Presidente do MPLA vai no sentido de dizer assim: o que acontece no MPLA interessa aos angolanos. E isso é verdade. O MPLA marca a vida da Angola. É verdade que essa marcação da vida da Angola também é marcada pela destruição que a UNITA fez. Às vezes nós dissemos isso é história do passado, quando nós estamos a falar de mais ou menos 20 e poucos anos. Mas quando nós falamos das bombas de Hiroshima e Nagasaki, 80 anos, dissemos que os impactos ainda estão lá. Quando nós falamos do Holocausto para Israel, também dissemos que os problemas estão lá. Mas para Angola, 20 anos já é todo o tempo para esquecermos tudo. E, portanto, quando falamos de 50 anos, quase 50 anos de governação do MPLA, também tem de se falar deste grande impedimento que a UNITA fez para que o MPLA pudesse fazer o que era necessário fazer. Dito isto, o Presidente convoca o Conselho de Honra. E, Leda, deixa-me fazer aqui um favor ao Paquice, que parece não ter informação suficiente, porque depois diz coisas que nem aconteceram no Conselho de Honra. O MPLA tem órgãos de imprensa, e o comunicado do Conselho de Honra, inclusive os pontos discutidos, estão lá no site do MPLA. É só ir lá e ver. Um dos aspectos é que o Presidente informou ao Conselho de Honra o que é que se vai fazer no 8º Congresso Extraordinário. E, claro, entre estes elementos, não só as questões da agenda, que passam pela estrutura da tese, que é MPLA da independência aos nossos dias,
os desafios do futuro. Essa é a estrutura da tese para a comemoração dos 50 anos. Também falou daquilo que são os desafios da sua governação, naturalmente. Mas, Led, talvez a confusão esteja naquilo que representa o Conselho de Honra e o que é que ele serve. Por quê? Dr. Bali? Não, porque o Paquice, claro, aliás, Liberty Chiaca disse antes de começar-se a falar do 8º Congresso Extraordinário, que o Congresso serviria para eleição da liderança do MPLA. E o Paquice vem trazendo essa narrativa aqui. E então é essa a expectativa que o Paquice e compadres têm que aconteça, que tenha acontecido nessa reunião do Conselho de Honra e que aconteça no 8º Congresso. Estas então vamos endireitar. Poderão justificar as palavras do presidente do partido em relação às especulações sobre a realização deste Congresso? Naturalmente, que, aliás, Leda. Dito também pelo presidente do partido, até nem se justificam, porque não é o primeiro Congresso Extraordinário, o 8º. Gostaria de ouvi-lo sobre Leda, isto. é simples. E, aliás, aqui é preciso falar do Paquice. Por quê? Porque o Paquice acha que o presidente respondeu a ele. Ficamos com essa percepção porque ele sugeriu que o presidente do MPLA convocasse o Conselho de Honra. Por quê? Por causa das crispações que ele chama, por causa dos problemas da liderança no MPLA. Então é preciso clarificar. Primeiro, o Conselho de Honra é um órgão de consulta do presidente do MPLA. Permite-me terminar. Vou atualizar. Sim, pode dizer. Doutor Bali, não é bom ter a técnica da avestruz. E o que é isso, a técnica põe da a cabeça na areia. Mas o senhor não tem conhecimento do que estava a dizer. Não, deixa-me E o MPLA ajudar. tem problemas internos. Tem, naturalmente. Tem que assumir que existem problemas internos. O MPLA tem os problemas. E nós vamos estar aqui para comentar. Não, veja, eu acho natural agora dizer o que não está a acontecer. Não é nem política da avestruz, ou seja, é mesmo política da maldade. Quem diz aquilo que não está a acontecer nem é especulação, é mesmo maldade, mas deixa clarificar. Mas o que é que não está a acontecer que foi aqui dito, O que não está a acontecer é que o Conselho de Honra não foi convocado para discutir questões da liderança, não foi convocado para dirimir crispações. É preciso clarificar. Mas essa clarificação, Leda, eu não preciso fazê-la aqui, ela é pública. Por isso é que eu fiz esse favor e repito, para que se consulta o site do MPLA, estão lá. Aliás, o presidente acabou de dizer o quê? O que nós discutimos é público, é transparente. Por quê? Porque nós não somos uma organização clandestina. Aliás, deixa-me lembrar daquela circular 524, que nunca chegou a ser pública e foi partilhada aqui entre determinados... Para quem se não conhece, mas vê, é uma circular da UNITA, que é um documento público, mas que nós pensamos que é clandestino. Então, alguns fazem reuniões clandestinas e tiram diretivas clandestinas. Não, o MPLA e o presidente do MPLA está a dizer... Claro, não, mas Leda, deixa-me dizer isso. Nós quando falamos do MPLA, e esse às vezes é o problema. Não está aqui ninguém a representar a UNITA. Eu nem disse isso. Agora, se o meu colega está a sentir-se, aliás, quando se diz a carapuça serve, é porque está a trazer. Se não me interromper, se não me interromper, não estamos a abordar no momento. Se não me interromper, eu já termino. O presidente do MPLA diz: nós não somos uma organização clandestina. Para dizer o quê? O que vai ser tratado no Congresso Extraordinário está publicado na página do MPLA e, portanto, qualquer pessoa interessada pode ir consultar. E a questão com a preocupação em garantir o bem-estar social? Naturalmente, Leda, é também uma preocupação do MPLA e tem de ser. E o Conselho de Honra é constituído por individualidades que prestaram um serviço relevante ao partido. Então, são pessoas que têm essa experiência. Aliás, o próprio comunicado diz que houve essa congratulação por parte dos membros do Conselho de Honra e apelaram ao presidente. Nós entrevistamos alguns dos membros. Exatamente. Apelaram ao Presidente da República para essa questão da cesta básica, para essa questão da fome das pessoas. E é preciso trabalhar no sentido de rapidamente tirar as pessoas da situação de vulnerabilidade. Antes de passarmos para o próximo tema, Dr. Paquice, dê-me só um minuto, é rápido. Sim. O Dr. Bali diz pela destruição feita pela UNITA. Nós não podemos ter esse discurso. Não? Não podemos ter esse discurso. A UNITA não lutou sozinha. Não tivemos destruição. Deixa-me só terminar isso, Dr. Bali. A UNITA não lutou sozinha.
Claro que não. Nós estamos num país que tem paz. Mas não estou contra um governo. Isso não sou eu quem diz, é as Nações Unidas. Não sou eu quem diz. Nós estamos num país que tem paz há 22 anos. Sim. Não podemos ter esse discurso. E eu acho que é pouco e precisamos trabalhar para a reconciliação. Porque a UNITA não lutou sozinha. Eu estou de acordo, doutor Paquis, agora. Isso. Não, eu estou de acordo. Eu estou de acordo. Esse discurso não pode existir. Veja, eu estou, Leda, 10 segundinhos para dizer o seguinte. Doutor Bali, um minuto, por favor. Doutor Albino Paquis, eu falava sobre a questão a preocupação em garantir o bem-estar social. Foi também uma preocupação apresentada pelo presidente do MPLA. Faz todo sentido ou não, tendo em conta o contexto real? Sim, Leda, qual é o problema, um dos maiores problemas que existe em garantir o bem-estar das famílias? É que o MPLA tem gente competente. O MPLA tem gente competente, tem muita gente competente que trabalhou nestas questões sociais há muito tempo, mas não escolhe essas pessoas. O MPLA não escolhe. O MPLA não escolhe as pessoas que conhecem o setor social e que fizeram doutoramento sobre o setor social. Eu não vou citar nomes, mas o MPLA sabe que tem pessoas lá que estudaram o setor social. O Celso Malavolonec é um deles, que estudou o setor social. O Celso Malavolonec entende o setor social. E, portanto, o Celso Malavolonec está por aí. Quer dizer, vão buscar figuras que não entendem do setor social, como puseram aquela figura que eu não vou citar o nome, quer dizer, que se desfilava no setor social. Como é que é possível? Um partido que tem pessoas que estão no setor social e que não são chamadas para ficar no setor social. Este é um grande problema que existe no partido. Agora, é evidente que a cesta básica tem que baixar, porque desde que o presidente João Lourenço assumiu a governação, o povo está a sofrer muito. Isso todo mundo sabe, não é? Mas pronto, é a questão. Vamos ver o que é que eles farão sobre essa matéria. É escolher pessoas certas para os lugares certos. Vamos, doutora... Não, Leda, eu peço vou dar-lhe 30 segundos, então, sim, por favor. Porque eu preciso aprofundar isso até para não ser mal entendido. Não vai conseguir aprofundar, não, é muito simples. Quando eu falo do período de destruição, é porque quando nós falamos de 50 anos de independência, nós temos que incluir esse elemento. Temos que incluir esse elemento, e esse elemento tem de ser percebido no sentido de que está o MPLA e está a UNITA nesse período em que nós não tivemos possibilidade para fazer paz e desenvolvimento, porque estávamos a fazer guerra. Não é correto dizer que a UNITA... Não foi o que eu disse, por isso é que eu quero clarificar, porque não foi o que eu disse. Eu disse, repito, durante os 49 anos de governação do MPLA, há um período em que há um partido que se chama UNITA, não tenhamos medo de dizer isso, que beligerava contra o governo. Isso quem diz não sou eu, são as Nações Unidas. E, portanto, também é preciso dizer que esse período é marca da nossa história. Ponto final. É só isso. Vamos olhar para um outro assunto. Os deputados da Assembleia Nacional aprovaram, na especialidade, a proposta de resolução que aprova a designação do número de representantes dos partidos políticos com assento parlamentar na Comissão Nacional Eleitoral. O documento foi aprovado com 27 votos a favor, uma abstenção e 0 contra. Os deputados da UNITA não participaram da votação, tendo abandonado a sala da reunião. A reunião tinha como ponto único apreciar o relatório parecer conjunto e o projeto de resolução que, nos termos da Lei sobre a Organização e Funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral e da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, fixa a nova composição da CNE, fruto dos resultados das eleições gerais de 24 de agosto de 2022. A sessão desta quinta-feira ficou marcada pelo abandono do ato de votação pelo grupo parlamentar da UNITA por não concordar com a distribuição. O maior partido na oposição justificou esta posição, alegando o princípio das minorias à luz dos resultados eleitorais de 2022. Estou a olhar para os resultados e a lei determina que, tendo em atenção as últimas eleições, se houve um período anterior em que o partido maioritário já cedera, está ultrapassado isto. Na mesma ocasião, o grupo parlamentar do MPLA considerou que o abandono do grupo parlamentar da UNITA não compromete a legitimidade da aprovação, uma vez que a Assembleia Nacional respeita a autonomia de cada grupo parlamentar. O MPLA entende, por outro lado, que a UNITA está a encontrar dificuldades devido à sua composição na Comissão Nacional Eleitoral. Em causa está a sua integração com outras forças políticas e membros da sociedade civil. Eu compreendo a dificuldade da UNITA. Eu compreendo.
é que, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a UNITA vai ter que dividir na composição da CNE, vai ter que dividir com Prajá, com Bloco Democrático e com alguma sociedade partidária, sociedade civil partidária. Essa é que é a dificuldade que a UNITA hoje vive. Então, vocês estão a fazer política, nós também vamos fazer. Então, e a verdade é aquilo que o deputado Fonseca disse. Na verdade, nós não temos que olhar aqui para os grupos parlamentares. Temos que olhar para os partidos que foram para as eleições. E esses partidos minoritários também foram para as eleições. A Comissão Nacional Eleitoral é composta por 17 membros, 16 designados pela Assembleia Nacional, por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, sob proposta dos partidos políticos com assento parlamentar, obedecendo aos princípios da maioria e do respeito pelas minorias parlamentares. Doutora Balixionga, o que é que diz a lei em relação à composição, de acordo com os resultados das últimas eleições para a CNE? Leda, quando eu fiz uma pesquisa, falei com pessoas, falei com deputados da UNITA, falei com deputados do MPLA, falei com deputados inclusive dos outros partidos minoritários, chamemos-los assim. E eu achei essa questão, em princípio, mais uma birra. Deixa mesmo colocar nesses termos. Uma birra por parte da UNITA. Muito simples. Por se ter retirado da sala? Sim, e deixa... Leda, há uma série de negociações a esse respeito. Aliás, isso começa um pouco antes, não é agora. Tanto que houve um relatório parecer conjunto, onde a proposta era que o MPLA tivesse 9 comissários, propusesse 9, a UNITA propusesse 5, o PH 1 e o PRS e a FNLA 1. Sucede que, Leda, a lei, e nós estamos a falar do número, da linha B do número 1 do artigo 7º da lei 12/12 de 13 de abril. É a lei da Comissão Nacional Eleitoral e esse artigo fala da composição. A UNITA, e na peça que acompanhamos, fala do respeito ao princípio das minorias. Só que esta lei fala também do respeito ao princípio das maiorias. Então, é equacionar os dois princípios e a dificuldade está exatamente ali. É que o MPLA, que é maioria, não pode ter o mesmo número de comissários com aqueles que perderam as eleições. Claro, então, se são 16 que vão à Assembleia Nacional, não pode ser 8. Maioria tem que significar alguma coisa. Então, como são 16, vão 9 para o MPLA. Ora, depois, o outro princípio é o princípio das minorias. Ora, as minorias significa que a FNLA e o PRS, embora sejam ou tenham sido, até porque agora desfizeram, tenham sido um grupo misto, eles são 2 partidos. E a lei não fala de grupo parlamentar, fala de partidos com representação no Parlamento. Obviamente, o PH, o PRS e a FNLA deviam ter cada um deles 1. Ora, são 12, para 16 faltam quanto? Faltam 4. Justamente os 4 são da UNITA. Leda, essa não é uma questão jurídico-legal, é uma questão jurídico-política. Quando falamos de princípios, e porque os princípios é que informam as normas, são a base da norma, não pode evocar só um, tem que evocar os dois. A UNITA só evocou o princípio do respeito às minorias, esqueceu-se do princípio da maioria. Por quê? Porque o MPLA, por ser maioria, necessariamente tem que ter um número superior
daqueles que perderam na Comissão Eleitoral. E eu acho que é muito simples, explicado assim em miúdos, é muito simples. Obrigada por este esclarecimento. É muito simples. Doutor Albino Paquisso, o deputado Mvunda Salocombo diz que compreende a dificuldade da UNITA porque a UNITA tem compromissos por se ter afiliado a outros partidos, ou seja, a Frente Patriótica e por ter alguns... agora falha-me a compromisso. palavra. Compromisso. Não, os compromissos além dos partidos políticos, portanto a FPU, a Frente Patriótica, que é a Frente Patriótica, mas sobretudo com os independentes que se filiaram à lista da UNITA e que também estão no Parlamento. Eu vou oferecer o meu livro de Filosofia do Direito ao deputado Mvunda Salocombo. Vou oferecer o meu livro para corrigir aquilo que ele disse, porque não existe sociedade civil partidária, não existe. Isso não existe no imaginário do deputado. O doutor Bali está a fazer sufisma, está a sufismar. Na verdade, o que se passa, Leda, é que a UNITA tem 8 representantes e o MPLA tem 9. A UNITA está a dizer o seguinte, para descomplicar, porque o doutor Bali complicou muito. Para descomplicar isso, a UNITA diz, nós damos os nossos 3, damos os 3 para as minorias e o MPLA, ficamos com 5 e o MPLA tem que dar 1, para ficar com 8. Se o MPLA dá 1, portanto, aquele é 9 menos 1, fica com 8. Na mesma mantém a maioria. O que a UNITA não aceita é que, portanto, só ela distribua para os grupos, para esses partidos menores, só ela distribua e o MPLA não distribua. Por quê? Porque, olha, no fundo é quando a gente era criança, não é? E a gente diz, olha, o teu pão é maior, reparta o teu pão. A gente reparte o pão pelos outros que não têm. E aquele que tem, mesmo sendo mais velho, também reparte o bocadinho. A UNITA está a pedir ao MPLA que reparta o bocadinho que tem. Mas do maior que tem, tirem um representante e reparta. Posso lhe roubar só... mas eu vou terminar com isto. Sim, não, pode falar. Posso? Sim, faz favor. Doutor Paquisso, isso é... Eu não posso utilizar uma expressão muito forte, mas isso é inverdade. Sabe por quê? Porque ninguém tem lugares cativos na Assembleia, na Comissão Nacional Eleitoral. Peço desculpas. E, aliás, o que está a chamar de sofisma é a dificuldade que deve ter. Não, é a dificuldade que deve ter de consultar a lei. Os comissários... Não, doutor Paquisso, os comissários na Comissão Nacional Eleitoral... Essa composição é por intermédio da lei. A UNITA não tem 8 cativos, nem o MPLA tem 9 cativos. Veja, a lei diz, aliás, o deputado da UNITA na peça dizia assim, em relação aos resultados dessa eleição de 2022. Então, os resultados das eleições dão essa possibilidade. E essa possibilidade faz-se por via desses 2 princípios. O princípio da maioria e da minoria. Ninguém deu a ninguém. Ou seja, o MPLA não deu a ninguém, nem a UNITA tem que dar a alguém. A lei, a lei... Não, doutor Paquisso. Isso é tão grave. É tão grave dizer às pessoas lá em casa. Por quê? Vou voltar a citar. Lei 12/12, de 13 de abril. Estou a falar da linha B, do número 1, do artigo 7º, composição da CNE. E, doutor Paquisso... Eu li a lei. Não leu. Esses 16... Não leu, doutor Paquisso. Esses 16, Leda... Não, deixa-me dizer isso para terminar e devolver, peço desculpas. Sim, faz favor. Essa distribuição... Primeiro, quem indica os comissários é a Assembleia Nacional, por via de partidos políticos e coligações de partidos políticos com representação na Assembleia Nacional. Veja, se fosse um favor, o PH não esteve antes nas eleições, não esteve na Assembleia. Aliás, pelo contrário, sabe que a Casa CE esteve, então significa que... Mas eu estava com a palavra. Não, deixa-me só terminar. Quer dizer, Casa CE, FNLA e o resto estavam no pleito passado e os lugares eram só da UNITA e do MPLA. Do que estamos a falar? Nós estamos a inverter completamente a lei. Posso. Os comissários são indicados de forma proporcional. Sim, Leda, mas no fundo... É a ideia que ficamos. Leda, a lei diz que são indicados de forma proporcional. Dependendo das eleições passadas de 2022. Mas é gentileza, é uma questão de gentileza. Mas quer gentileza em política, doutor? Não, é uma questão de gentileza. Ou seja, no fundo... Sim, a nível da Assembleia Nacional. Sim, porque a UNITA diz, nós podemos tirar nossos delegados, sim senhor, para darmos aos minoritários, mas não é esse o mecanismo. Doutor Bali, por isso é que não está a haver consenso na Assembleia Nacional. Nós também não estamos a nos entender. A lei está aprovada já, portanto, a lei está bem, por isso é que não, o processo está concluído, a UNITA retirou-se da sala
Por isso é que não houve, participou, mas foi. Por isso é que não foi houve, feita a votação. por isso é que não houve entendimento. Mas eu entendo, Leda, para fechar, para te passar a Sim. palavra. Eu entendo, muito sinceramente, que a questão da Comissão Nacional Eleitoral tem que ser discutida a fundo. E aqui os partidos na oposição têm que entrar com muita seriedade. Temos que colocar elementos essenciais na Comissão Nacional Eleitoral, para nós não termos as eleições de 2027 como está a acontecer em Moçambique. Porque nós temos uma comissão... Os elementos essenciais seriam estes? Os elementos essenciais, Leda, é perguntar, fazer uma pergunta que não é retórica, é quem é que interessa organizar as eleições? É a sociedade civil. Nós temos que ter mais elementos na sociedade civil. Mesmo esta discussão entre o MPLA e a UNITA, a representatividade, para mim me parece bastante banal, porque portanto, a Comissão Nacional Eleitoral é essencial para as eleições. E as eleições devem ser organizadas não pelo partido que governa, mas pela sociedade que está interessada em ceder o poder a quem deve governar. Daí que eu, inclusive, falei com vários deputados da UNITA e também do MPLA, de que vocês deviam fazer uma discussão mais profunda sobre a constituição da Comissão Nacional Eleitoral. Porque o que nós temos tido, inclusive quando se reclama sobre os resultados eleitorais, é de que nós não temos uma Comissão Nacional Eleitoral que fala sobre a verdade eleitoral. Que nós agora estamos a ter o problema em Moçambique. Portanto, eu acho que nós devíamos ter um debate mais profundo sobre essa matéria, mas pronto, de resto, a UNITA saiu e a lei foi aprovada, e já veio, Leda, a lei foi aprovada sem o consentimento, naturalmente, de um partido na oposição que tem 90 deputados. É o que nós temos. É o que nós temos. E vamos seguir com o que temos. O Executivo angolano reiterou o seu compromisso de alto nível com o reforço da eficácia do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, refere um comunicado do Ministério das Finanças, tornado público na sexta-feira última. De acordo com o documento, o plenário do Grupo de Ação Financeira, GAFI, em sessão realizada em Paris, deliberou a inclusão de Angola na lista de países sob monitorização reforçada, que inclui os Estados que se comprometem a resolver rapidamente as deficiências estratégicas identificadas dentro dos prazos acordados com o GAFI, refere a nota do Ministério das Finanças. A decisão surge na sequência do processo de avaliação mútua a que o país foi submetido em 2023 e onde se conclui que o Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa carecia de alguns ajustes. Doutora Bali Chionga, Angola está na lista cinzenta do GAFI. Não é uma boa notícia, naturalmente. Estar na lista cinzenta é ter muitas dificuldades, e uma das dificuldades, principalmente na área bancária, é ter dificuldades com os correspondentes bancários internacionais, e isso tem impacto no acesso às divisas. Agora, Leda, 70 de 87 deficiências é um processo animador. Não estou a dizer que está resolvido o problema, mas há aqui sinais que vêm demonstrando que podemos sair da lista cinzenta o mais rápido possível. Satisfazer 70 de 87 é significativo, mas é muito mais significativo, Leda, dizer que nós já estivemos na lista negra. E, curiosamente, nós estivemos na lista negra quando nós sorríamos de contente em relação ao dinheiro. Nós estamos a falar 2010 e um período um pouco anterior a 2010, e é exatamente neste período que nós sorríamos de contente, que nós falamos do boom financeiro, que nós falamos que nós os angolanos viajávamos pelo mundo e tínhamos acesso a dólares, só não chegaram a sair no ATM como em outros lugares, porque enfim, mas tínhamos acesso a dólares. Leda, nós tínhamos então essa riqueza aparente e ilusória. Por quê? Porque operávamos por intermédio de sistemas que não são tão credíveis nem transparentes. Fomos penalizados. Agora, de 2010 para cá, vai-se fazendo esse crescimento por via do Executivo e de outras forças que participam do sistema financeiro. Há que ter paciência, Leda, há que se fazer um esforço maior para que Angola saia dessa situação. Doutora Paquice, estamos na lista cinzenta, tal como sublinhou o doutor Bali, já estivemos na lista negra, evoluímos, existem pontos que precisam ser corrigidos, corrigimos alguns, melhoramos,
mas não atingimos o nível necessário para avançar. Pois não. Mas o país, a gente tem que olhar para a globalidade e dizer que está na lista 60 é muito mau. O Elias Batobali faz aqui uma referência, de facto, com os bancos correspondentes, vamos ter muita dificuldade. Mas, Leda, deixa-me terminar isto também rápido, porque o país tem que ser sério, né? O nosso país tem que ser sério. Ser sério a que ponto? Nós temos que ser sérios, porque um país como o nosso, em que quem manda nos dólares são os estrangeiros, não é? Em que a gente, para comprar os dólares, não os consegue fazer, por exemplo, num banco, tem que ir para um mercado informal, completamente informal. E a lavagem, o branqueamento de capitais vai por aí, vai por aí. O país tem que ser sério, as instituições do país têm que ser sérias. E aqui nós temos que fazer referência a uma instituição que é fundamental, que é o Serviço de Inteligência. O Serviço de Inteligência em todos os países, o Serviço de Inteligência é que toma conta de todo o cenário para conciliar os governos e perceber o que é que efetivamente se passa. O Serviço de Inteligência em Angola, que é dirigido por pessoas que nós conhecemos, muito sérias, naturalmente, tem que fazer o seu papel. Não é? Porque, efetivamente, Leda, nós estamos numa situação extremamente grave e agora a situação vai piorar. Uma referência que é importante fazer. Com esta volta à lista cinzenta, vamos ver como é que se comportam os americanos com relação a nós. É muito difícil, vamos ter uma situação muito difícil. De modo que o país tem que ser sério e as instituições também. Mas há aqui uma ideia rápida que é preciso terminar, que é: nós temos que separar os empresários da política. Nós temos muitos políticos empresários, né? Esse é o nosso maior problema. Em Angola, os ministros têm empresas. Isto é que é grave, é gravíssimo. Fazem negócios consigo mesmo. Isto tem que terminar com este partido do MPLA. O problema é o MPLA, que os seus ministros são empresários, estão metidos em negociatas consigo mesmos. É por isso que nós temos que ter, e o presidente Lourenço tem feito um esforço nesse sentido, mas temos que terminar com isso. Este é o nosso maior problema. E agora a situação vai piorar ainda mais, como é evidente. Vou aproveitar que tem a palavra para o seu minuto. Leda, o meu minuto vai para... Eu recebi esta semana dos empresários uma queixa que todos nós conhecemos. Aí vai para o ministro Massano, ministro da Coordenação Econômica. Senhor ministro, o governo angolano tem que poder negociar com os empresários. Estão a fechar as contas dos empresários. Imagine uma situação rápida em que o governo deve 200 milhões a um empresário e o empresário deve 60 milhões de kwanzas. E a AGT está a fechar as contas dos empresários. Recebi essa nota dos empresários. Senhor ministro Massano, por favor, o governo que negocie melhor com os empresários, porque muitos deles estão completamente desesperados, nem sabem o que fazer. Outra parte do minuto, política externa de Angola, principais marcos, desafios e perspectivas, Osvaldo Mboko. Osvaldo Mboko é o nosso jovem comentador, um professor universitário. Este livro vai ser lançado no dia 6 de novembro, Memorial do Dr. Antônio Agostinho Neto. Eu estarei lá e aconselho a todos a irem, porque temos que apoiar o que é nosso. Os nossos jovens têm estado a escrever e temos que los apoiar. Este livro é muito, muito interessante sobre a política externa. Muito obrigado, Leda. Obrigada, Dr. Albino Paquis. Dr. Balixionga, o seu minuto. Leda, coincidentemente dividido em dois, ministro Massano. E por uma razão positiva, esteve ministro Massano na Fazenda Agropecuária Filomena, no Bengo, e reuniu com os empresários. A razão da reunião é traçar projetos concretos para a produção do frango. E, portanto, neste sentido, aliás, eu tenho estado a dizer, temos de sair dos projetos megalômanos para os projetos concretos, curtos e execuíveis. E o ministro Massano foi fazer isso no Bengo. E, portanto, aqui, de parabéns, não só os empresários da área avícola para a produção do frango e de ovos, mas o ministro Massano que coordena. Depois, para terminar, 30 segundos de justiça. O meu amigo, na semana passada, disse que não iria fazer, mas fez campanha para um jovem que está a concorrer no MPLA, falou o nome na JMPLA, falou o nome dele, e eu acho justo, até porque são dois, que falemos então do outro, que é Capapinha, que tem o seu, enfim, o lema é desafios
novos desafios e novas atitudes na JMPLA e, portanto, está lançada a corrida. Eu acho que é justo que se falem dos dois para que, pelo menos, tenhamos os mesmos pesos e as mesmas medidas. Então, o meu minuto para esses dois elementos. Obrigado. Quer dizer, os senhores estão a fazer campanha aqui. Não, eu só estabeleci justiça. Aliás, a campanha foi feita no domingo passado. Para fazer justiça, faça já dos dois, então. Não, o colega já fez de um na vez passada, eu faço do outro. Justiça estabelecida. Está bem, mas como é o seu minuto, nós respeitamos. Obrigado. Agradecemos a presença dos senhores. Obrigado. É sempre bom ter-vos connosco na revista Zimbo. Os nossos telespectadores, a nossa audiência agradece. Senhor telespectador, deste modo concluímos a revista Zimbo de hoje.